Nós estamos recebendo mais uma vez a presença do deputado estadual Oscar Bezerra, ainda do PSB. Ainda, né, deputado? Ainda. Bom dia, seja bem-vindo comigo mais uma vez. Obrigado, Agnello. É uma honra para mim voltar a esse programa e tenho certeza que vamos esclarecer muitas coisas nesse programa hoje. Não tenho dúvida. Bem, eu já quero abrir essa entrevista falando de um assunto que talvez seja o mais importante nesse momento, que é a instalação da Câmara Setorial, temática que vai tratar de um assunto que Mato Grosso espera há muito tempo que seja, obviamente, tratado com muito carinho, que é a regularização fundiária, né? Eu gostaria que o senhor falasse desta Câmara Setorial, que começa a ser discutida a partir de hoje, às 14 horas, lá na Assembleia Legislativa. Realmente, Agnello, é um tema importantíssimo que o Estado de Mato Grosso precisa se debruçar e o Parlamento Estadual, através da minha autoria, pediu essa Câmara de discussão, onde já foi confirmada a presença do Judiciário, da Noreg, ou seja, do INCRA, do ITERMAT, da FUNAI, órgãos que realmente, muitas vezes, têm informação diferenciada, trazendo uma insegurança jurídica no campo, consequentemente, um prejuízo econômico ao Estado de Mato Grosso, porque aquele que não detém o seu título, automaticamente ele não tem acesso a financiamento, não consegue muitas vezes expandir a produção da sua área pela insegurança existente. A FUNAI tem que apontar quantos milhões de hectares tem de prospecção de reserva indígena. Isso foi indenizado porque as pessoas tinham o direito. Como é que eles criam um parque e não indeniza? Como é que criam uma reserva e não indeniza? Nós queremos criar regras nesse sentido ao longo dessa Câmara, para que nós possamos, daí sim, fazer a segurança jurídica para um investidor, aquele que tem a sua propriedade, possa confiar que o Estado de Mato Grosso é um lugar seguro para se investir. E ao contrário do que acontece hoje. Deputado, por que essa questão da regularização fundiária sempre foi tratada assim, envolto de muito mistério aqui no estado de Mato Grosso, né? Com muitas reservas, quase não se tem clareza do que de fato vem acontecendo, não se sabe exatamente qual o direcionamento que isso está sendo dado. Essas questões, esses assuntos vão ser também abordados? Certamente, deputado? A Câmara tem essa intenção de meio que aparar as arestas. O INCRA tem uma base, o ITERMAT tem outra. Quando colocam uma em cima da outra, dá sobreposição em um monte de lugar. Quer dizer, nós precisamos equacionar essa questão. O governo federal, através de um decreto, colocou a delimitação da faixa de fronteira, uma insegurança jurídica a todo mundo que ali está. A delimitação das margens da rodovia, ali 100 quilômetros de cada lado, também num decreto só, o governo federal deixou instabilidade jurídica. Ou seja, e é legítimo que o Estado é que faça gestão. A Constituição Federal preconiza que o Estado é que tem a prerrogativa. Mas lá atrás fizeram esse decreto, ninguém questionou e agora, através dessa Câmara, nós temos a oportunidade de apresentar mecanismos ao governo do Estado ao seu final para que ele tome providências junto ao governo federal e que as normas sejam realmente adequadas para que valha não só uma regra para o INCRA, mas valha também para o ITERMAT da mesma forma. Nós teremos a participação, por exemplo, dos ilustres representantes do Estado no Legislativo Federal, na Câmara Federal, no Senado da República, porque, de certa forma, o senhor está aí, obviamente, levantando essa questão, né? Está trazendo à tona esse assunto, mas vai precisar, obviamente, do envolvimento do Estado de Mato Grosso num todo, para que isso, obviamente, saia do papel e passe a se tornar uma realidade. Nós convidamos o representante do Mato Grosso com relação a conflitos fundiários. Sim. Então, lá tem uma frente específica desse assunto. Eu espero que seja designado uma pessoa para acompanhar com competência esse levantamento em tempo integral, porque nós vamos montar ali uma equipe técnica de qualidade, sim, de pessoas comprometidas e reuniões mensalmente das lideranças, ou seja, a Noreg, Judiciário, INCRA, ITERMAT, o Parlamento Estadual, o Governo do Estado, participando efetivamente do que foi construído pelos profissionais técnicos que vão ficar. A princípio está para 6 meses, mas eu tenho certeza que vai ser reeditada para mais 6. Nesse ano inteiro,
debruçado para tentar sair um modelo que seja adequado para o Estado. Quantas famílias vocês esperam beneficiar, obviamente, com o relatório final, a partir do momento que tudo isso estiver devidamente esmiuçado e claro? É gigante. Só na área agrária, se fôssemos realmente dar o título de propriedade, nós temos 450 mil propriedades nesse estado com dificuldade, que não tem legitimidade de que realmente é dono da propriedade. Isso realmente é muito grave, é uma informação realmente que precisa ir a fundo e ser, obviamente, devidamente regularizada. Com certeza. Saindo dessa questão importante aí, dessa temática sobre regularização fundiária, deputado, o senhor está envolto aí de assuntos realmente importantes aí, dentro do Estado, na mídia, enfim. Uma delas também é a questão da mudança de partido. O senhor hoje está no PSB, mas o PSB provavelmente vai sofrer uma debandada na próxima janela que irá acontecer no início do ano de 2018. A princípio se falava na ida de todo mundo do PSB para o Democratas, agora o grupo já está dividido, o Botelho já confirmou a ida, mas o senhor agora começa a avaliar um novo cenário, um novo projeto, um novo partido, está pintando aí o Partido Progressista, o PP, está pintando também aí, de repente, até uma ida aí para o PSDB, enfim, como é que o senhor está avaliando essa mudança e se de fato já tem alguma coisa confirmada? Veja bem, essa questão do PSB ficou insustentável com a vinda do Valtenir, entrando, vamos dizer assim, pela porta dos fundos, sem respeitar absolutamente ninguém que estava à frente do partido. E a questão da minha resistência ao democrata é justamente isso, Aguinaldo. Porque na minha região como um todo, o deputado Gilmar Dal Bosco construiu grupos ligados a ele. Que hoje é o presidente do diretório estadual. Ele falou, Oscar, todos esses diretórios são seus, mas aí eu vou estar fazendo o mesmo papel que o Valtenir fez com o PSB lá no município de Aripuanã, lá em Juara. Não quero isso. Eu quero entrar pela porta da frente do partido. E o PP realmente tem menos conflito, bem menos, quase nenhum conflito, com a base que me apoia nessas regiões. Então, nós fazíamos um consórcio, aderia o nosso pessoal dentro do PP sem sair ninguém. Ou seja, essa é a forma que eu defendo de fazer política, agregando, não desagregando. O senhor foi convidado também pelo deputado federal Nilson Leitão, que é o presidente do diretório estadual do PSDB, também para ir para a sigla. Aliás, o deputado Nilson Leitão convidou todo mundo para ir para lá. Né? Existe alguma possibilidade de sentar para discutir essa via ou não? Nós, não só pelo Nilson, mas pelo Galindo no PTB, PMDB, todo mundo chamou na realidade, porque realmente um parlamentar que tem uma atuação forte, marca presença, um posicionamento muito forte, é natural que cada partido tenha a intenção de ter nos seus quadros. Mas nós estamos avaliando realmente, o PSDB, apesar do convite, nós não sentamos para fazer uma arquitetura, mas eu acho assim, extremamente pesado. O PSDB hoje tem o Wilson Santos, Guilherme Maluf, Jajá Neves, Saturnino Masson, Baiano Filho. Ou seja, na ordem cronológica, obviamente, se eu entrasse, eu seria o sexto, cronologicamente. Então, é óbvio que a gente tem que respeitar quem está dentro do partido. As prioridades do partido vai ser para esses deputados. Então, eu seria, assim, o preterido, não é... Entendi. Então, eu tenho que construir, buscando, obviamente, o meu projeto de reeleição. Certo. Eu quero entrar no assunto polêmico. Esse é assunto dessa semana. E é um assunto que eu poderia dizer não só polêmico, como bombástico. Né? Nós estamos vendo aí as delações do ex-governador Silval Barbosa do PMDB vazando de uma maneira inexplicável. Aliás, tem três setores hoje no país que têm conhecimento dessa delação na íntegra, que é a PGR, a Procuradoria-Geral da República, a Folha do Estado de São Paulo e a Rede Globo. Como eles conseguem com uma facilidade essas delações, a gente não consegue entender. E isso porque está sendo tratado com o mais total sigilo absoluto, né? Segundo o que a área da justiça diz. Mas em uma das delações de Silval Barbosa, a PGR consta, obviamente, uma citação do vosso nome, ao qual o ex-governador diz que o senhor
durante o período da CPI das obras da Copa, ao qual o senhor teve como presidente, foi uma das mais importantes CPIs realizadas aqui no estado de Mato Grosso, com um trabalho excepcional de toda a comissão, aponta que o senhor, em um determinado momento, ali no relatório final, entrou em contato com ele, pedindo a quantia de 15 milhões de reais para não citá-lo no relatório final. E depois, esse valor teria caído para 10 milhões. E, por fim, foram-lhe entregues 200 mil reais. Só não foi pago mais porque ele acabou sendo preso. Dá uma impressão que eu sou redeiro. Você já viu aqueles redeiros? Quando o redeiro chega para vender uma rede para você, ele fala 500 reais porque é pura. E aí acaba vendendo por 20 reais. Quer dizer, chega a ser ridículo esse posicionamento do ex-governador em querer atribuir a mim o que ele fez. É muito ao contrário. Ele mandou mensageiro, ele fez propositura e não foi aceita. E não foi só ele, não. O consórcio Cuiabá VLT também bateu na porta dos deputados querendo que a coisa fosse amenizada. Eu me lembro que em uma determinada ocasião, o senhor sentado aí onde está, nós falando, logo naquele calor da CPI, o senhor disse, Agnello, aqui, nós temos isso provavelmente gravado. O senhor disse, nós estamos recebendo uma forte pressão. Sim. Existe um grande movimento trabalhando para impedir o avanço da CPI. Era exatamente isso, deputado? Era isso, exatamente isso. Quer dizer, e nós constituímos o relatório da CPI apontando 543 milhões de malversação do erário público. Ou seja, como é que pode alguém fazer qualquer tipo de negociata e mesmo assim fazer a condenação? E o Silval é um dos que nós colocamos como agente público e precisava ser indiciado. Na minha opinião, isso nada mais é do que uma vingança. Mas a justiça está aí, a delação fora feita, cabe agora ele fazer a prova do que ele falou, porque se ele mentiu em delação, é 30 anos de cadeia. Apesar que ele não tem muita opção. Se ele não inventar alguma coisa na delação, é cadeia do mesmo jeito. Ele só saiu porque está inventando história de delação. Quando acabar esse processo de delação, aí nós vamos ver quem está falando a verdade. O senhor pegou dinheiro emprestado com o Silval Barbosa, deputado? Não, eu emprestei dinheiro para o Silval Barbosa. O senhor emprestou dinheiro para ele? Foi ao contrário. Qual o valor que foi emprestado para ele? Quando a 550 mil, acho que foi na época, em 2010, março, quando na oportunidade foi me chamado para fazer uma conversa, eu achei estranho o lugar, mas como a esposa dele estava presa, ele não queria se expor na Assembleia, ficou... Qual foi o lugar, deputado? Lá no estacionamento, em frente ao prédio dele, do Big Lar. Cheguei, imaginando eu que ele ia falar, ó, tô te devendo ainda 350, vamos fazer isso aqui em 10 vezes, tal. Aí veio a conversa de que ele tinha que ser contemplado, porque ele foi o cara que trouxe as obras da Copa para cá. Quase que eu acreditei, Agnello, que ele tirou dinheiro do bolso para pôr na Copa do Mundo, naquela conversinha mole dele. Eu falei, não existe essa possibilidade, não tem possibilidade, uma vez que, como que tira alguém que é o mentor de tudo? A CPI, para não apontar o Silval... Que é o pilar de tudo. É o pilar. A CPI, para não apontar o Silval, ela não podia existir. Se tirasse ele, desmoronava tudo, acabava com a CPI. Simples assim, quer dizer, então é um grande contrassenso, na minha opinião, uma irresponsabilidade. O que o Silval está fazendo agora é tentar transferir de uma maneira generalizada toda a falcatrua que fora cometida e arquitetado por ele. Ele afirma que havia um mensalinho dentro da Assembleia Legislativa e que praticamente todos os deputados, não todos, mas praticamente todos os deputados, mensalmente iam até ele para receber esse tal mensalinho, hora de 30 mil, hora de 20 mil, hora de 10 mil reais e alguns até com valores maiores. Isso, em algum momento, o senhor viu, isso existiu, né, nessa legislatura? Eu não era deputado na legislatura passada, mas minha esposa era, e eu certamente posso falar em nome dela. Se ela foi para receber o dinheiro que esse cidadão me devia. Simples assim. Não sei se foi, porque pagaram para ela acho que 200 e poucos mil na oportunidade. Agora, esses 200 que ele aponta que mandou para uma factory, esse é mentira. Factory, provavelmente, ele podia dever para alguém e agora quer atribuir a mim. É simples, a justiça está aí para esclarecer os fatos. Manda provar qual foi a factory, manda investigar
se esse dinheiro veio para o deputado Oscar Bezerra. Agora, atribuir um crime que é dele a mim é inaceitável. Deputado, nós estamos vendo aí o nome de Mato Grosso sendo ventilado nas mídias nacionais aí, em programas de altíssima audiência, de uma forma tão negativa, né? De uma forma que chega a ser incompreensível nesse momento, né? Expondo, obviamente, Mato Grosso ao ridículo, líderes políticos sendo expostos de uma forma, assim, eu diria que irresponsável, porque sem nenhuma prova, apenas em cima de delações que até agora não foram comprovadas em absolutamente nada. Como é que o senhor, sendo um homem público, um agente político, está enxergando esse momento por parte de boa parte da mídia? Veja bem, a pirotecnia, como você disse no início, como que só a Folha de São Paulo e como que só a Rede Globo é que tem a informação que é sigilosa com relação às delações premiadas. Quer dizer, dá-se uma impressão que querem fazer um grande circo. E estão fazendo. Aí veio culminar aqui no estado de Mato Grosso, que o estado de Mato Grosso, acho que fazem 8 meses, que definiu que não iria mais fazer o repasse para a emissora Centro-América aqui. E dali para cá o pau caiu a folha. E tudo despejado aqui, parece que vai ter Fantástico novo agora, do Mato Grosso de novo. Ou seja, estão escrachando, porque, querendo ou não, era quase R$1 milhão de repasse por parte do estado de Mato Grosso, que foi cortado. Ou seja, absurdo, a sociedade precisa começar a ter informação desses detalhes. O senhor acredita que toda essa situação negativa de exposição do estado de Mato Grosso é porque esta emissora não está recebendo mais mídia, porque achincalhava ou pressionava ou, enfim, de alguma maneira chantageava, deputado? Eu tenho quase convicção disso, até porque quando eu disse dessa emissora um dia antes, no outro dia o míssil virou para o meu lado. Se teve a delação do Silval, poderia em qualquer outro momento aparecer. Mas foi assim, imediata reação, me colocando, obviamente, na... Mas disse que vai ter 21 todo dia, 21 dias, todo dia, um fato novo dessa delação. Ou seja, a intenção realmente é meio que fazer o que o Silval quer que faça. Colocar um monte de caquinha dentro de uma meia, e ele rodeia assim e vai lameando todo mundo. Essa é a intenção. O senhor está querendo dizer com isso que provavelmente este grupo de comunicação está a serviço deste grupo que surrupiou os cofres públicos durante muitos anos aqui no estado? No mínimo está meio que preterindo, que é um grande contrassenso, dizer agora que o governador Pedro Táxi, que Mauro Mendes, que Oscar Bezerra, que Emanuel são os culpados do grande arquiteto que foi cometido dos equívocos passados. Ele está querendo atribuir a outras pessoas os erros que ele cometeu. Como é que a Assembleia está encarando toda essa situação, uma vez que já é de conhecimento público que Silval Barbosa teria delatado praticamente todos os deputados que hoje estão na Assembleia Legislativa reeleitos, que estão já há algum tempo lá, com exceção a esses novatos de primeiro mandato. Como é que a Casa de Leis está tratando essa questão tão complicada que pode prejudicar, obviamente, as eleições de 2018 para praticamente todos os deputados? Olha, eu vejo nos parlamentares, de certa forma, até uma tranquilidade, porque muito do que está sendo dito é conversa ao vento, conversa ao vento. Quer dizer, agora aqueles que porventura têm como falar agora de vídeo, essas coisas, obviamente vai ter que se explicar. E cabe realmente cada um que esteja envolvido em algum momento dar satisfação à justiça, sim, porque a lei ela é válida para todas as pessoas, não é só para o Silval Barbosa, isso é fato. Quer dizer, agora, simplesmente não pode se envolver outras pessoas por achar de dizer ou por ele dizer e simplesmente as coisas virem à tona como verdade. E aí, lá na frente provou que é mentira. Quem será
responsabilizado pelo desgaste público da imagem. Com certeza. Né? Com certeza. Bem, nós conversamos nessa manhã e já tarde, são 12 horas e 1 minuto, com o deputado Oscar Bezerra, ainda do PSB, provavelmente vá para o PP, Partido Progressista, é um dos deputados hoje mais ativos, mais presentes na Casa de Leis. Mas, deputado, eu quero encerrar essa entrevista reforçando mais uma vez, atenção, população mato-grossense, a respeito dessa Câmara Setorial, hoje às 14 horas, na Sala 201, na Assembleia Legislativa. Quem pode participar? Olha, o cidadão, as pessoas que têm hoje essa instabilidade jurídica na sua propriedade, eu acho que é importantíssima a sua participação, até para contribuir com essa equipe, que será uma equipe, apesar de técnica, mas tem que ouvir quem está no campo, quem está lá na ponta. Então, é aquele cidadão que se sente lesado pelo Estado, no sentido de não ter legitimado o que é seu, é uma oportunidade de participar dessas discussões, sim. Eu não tenho dúvida que, assim como o senhor presidiu a CPI das obras da Copa, que foi talvez a mais importante até hoje, discutida na Casa de Leis, e cuidou muito bem, né? Eu tenho certeza que este assunto também agora, sendo discutido e presidido, encaminhado pelo senhor, vai também, obviamente, ter um desfecho positivo. Obrigado pela sua participação, eu desejo-lhe boa sorte. Vamos esperar para saber o que é que vai aparecer depois dessa poeira levantada. Cenas dos próximos capítulos. Uma ótima tarde ao senhor, muito obrigado.